Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Brito, sou professor de matemática e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos números naturais. Eu quero falar sobre os números primos. Números primos são números que possuem apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. Em uma das aulas anteriores a gente estudou sobre divisores, então vocês já devem estar sabendo o que são divisores de um número natural. Então, no caso dos números primos, são números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 5. O número 5 é considerado um número primo, pois ele só é divisível por 1 e por 5, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Não é o caso do número 6. O número 6 não é primo, pois é possível dividir 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. Quando eu falo dividir, eu estou falando de divisão exata, ou seja, divisão em que o resto é igual a zero. Os números que possuem mais de dois divisores naturais são chamados de números compostos. Então, é simples, o número, se ele só possui dois divisores naturais distintos, ele é considerado um número primo. Caso ele possua mais que dois, ele é considerado um número composto. Dessa forma, os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números primos. Por que o 9 não aparece nessa sequência? Pois ele não aparece porque o 9 ele é divisível por 1, divisível por 3 e por 9, ou seja, por ele mesmo. Isso quer dizer que ele tem mais de dois divisores. No caso, ele tem 3 divisores. Mais de 2, então ele não é primo, ele é composto. Os números 4, 6, 8, 9 e 10 são alguns exemplos de números compostos. Todos esses possuem mais de dois divisores. O 4, por exemplo, o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ele tem 3 divisores. Vale aqui algumas observações. O número 1 ele não é primo nem composto, por causa da definição do número primo. Os dois divisores têm que ser distintos, isto é, têm que ser diferentes. O número 1 ele é divisível somente por ele mesmo. Você pode dizer, mas o número 1 é divisível por 1 e por ele mesmo. Porém, você está falando de um único divisor e não de dois divisores distintos. Por isso, ele não é nem primo e nem composto. Outra observação é que o número 2 ele é o único número par primo. Ele é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Perceba que no conjunto dos números primos, se você for escrever, na verdade são infinitos, mas se você escrever uma sequência deles, você só vai ver o 2 como um número par nesse conjunto. Porque o 2 ele é o único número que é par e primo. Além disso, nem todo número ímpar é primo, vale lembrar disso. O 9, como o exemplo que eu dei, o 15 ele não é primo porque ele é divisível por 1, por 3, por 5 e por 15. Ele tem mais de dois divisores.